Está no nosso DNA: o ouro, os diamantes, o minério de ferro. A riqueza de Minas sempre manteve cidades e populações inteiras dependentes desta matriz econômica. Realidade semelhante à do período da Inconfidência. Há 130 anos, o ciclo do ouro é que fazia de Minas o centro da exploração mineral do Brasil. Vamos acompanhar agora uma reportagem especial que mostra as semelhanças destes dois períodos, que elas não são meras coincidências. Minas Gerais. Não é à toa que o estado tem este nome. A mineração foi o indutor de desenvolvimento de uma capitania até então não desbravada. No fim do século XVII, quando o brilho do ouro e dos diamantes foi visto por essas bandas, a história do estado se transformava. Muita água rolou desde a descoberta da primeira jazida até as cerca de 130 toneladas de ouro extraídas do território. Hoje, equivaleriam a 2,8 bilhões de reais. Além disso, foram garimpadas em Minas quase 3 toneladas de diamantes, que renderiam, em valores atuais, 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Vamos mais longe. Como a pirataria e o contrabando eram intensos, esses números são somente o que a história nos traz. Em quase um século de exploração da riqueza mineral da colônia, as cidades de Minas nasceram e chegaram ao auge do progresso na esteira dourada da mineração. Nós, historicamente, passamos a existir a partir da descoberta do ouro e da criação desta capitania, quer dizer, dessa unidade político-administrativa pela coroa naquela época, e a mineração tornou-se, evidentemente, uma atividade econômica de muito peso no Estado. E é evidente que isso relacionado de forma direta com o potencial de riqueza mineral que o nosso Estado tem. Garimpeiros chegaram ao topo da pirâmide social e a metrópole cobrava por isso. Liberdade, ainda que tardia. Esse era o lema dos Inconfidentes, que ficou eternizado na bandeira adotada pelo Estado. Eles queriam se ver livres do apetite português pelos impostos sobre o ouro, a principal riqueza dessas terras. Exatos 230 anos depois, a exploração mineral continua sendo o motor da economia mineira e ainda hoje gera conflitos. O que se espera hoje é uma nova Inconfidência, a Inconfidência da mineração. O nosso imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é um dos maiores do Brasil. Isso acaba prejudicando a atração de novos investimentos, porque imagina, você como empresário querendo relocalizar a sua planta e tem um outro estado com ICMS menor. Então, lá atrás, na época da Inconfidência, a ideia era uma cobrança exacerbada de Portugal, da coroa portuguesa, em relação a impostos sobre atividade extrativa mineral. Hoje, pode ser feito esse paralelo. Eu tenho minério com uma alta carga tributária ainda e o governo dependendo dessa alta carga tributária. Não foi gerada uma revolta ainda, mas gera uma expulsão de empresas. Essa revolta, entre aspas, as empresas estão saindo do Estado mineiro, porque o Estado não apresenta nenhum tipo de vantagem comparativa para esse empresário permanecer. Então, nós estamos perdendo para estados da região Nordeste. Fico falando que nós corrimos atrás de Rio e São Paulo. Ficávamos querendo igualar com Rio e São Paulo. Hoje a gente corre atrás da Bahia. O ouro fácil e os diamantes à flor da terra se esgotaram. Vilas e cidades, dependentes da atividade, entraram em decadência. Minas Gerais levou outros 200 anos para fazer do ferro sua nova riqueza, presente até nos símbolos de poder. Hoje, há mais de 300 locais de extração de minério abertos no estado. Mais da metade dos minerais metálicos de todo o Brasil sai de terras mineiras. É quase como estar sobre a tabela periódica. Bauxita, ferro, manganês, ouro, paládio, prata, dolomito, filito, quartzo e o nióbio. O estado não pode abrir mão do ferro, assim como não abria mão do ouro. Para o especialista em história da economia, tudo contribuiu para que Minas Gerais não se livrasse disso. E as ações de hoje não ajudam. Eu falo que o Brasil está melhor do que Minas Gerais. Que o Brasil é mais diversificado que Minas Gerais. Nós nos acomodamos com o minério. Ter o minério no nosso solo foi uma pré-condição para a geração de desenvolvimento econômico. E isso foi muito ruim para a economia, né? Nós não diversificamos a nossa matriz produtiva. Se os Inconfidentes estavam insatisfeitos com a cobrança do quinto, que correspondia a 20% do ouro extraído, hoje a economia mineira sofre o peso da dependência de outra commodity extraída da terra, que gerou duas grandes tragédias. 3 anos depois do rompimento da barragem de Fundão, administrada pela Samarco, que matou 19 pessoas e contaminou toda a bacia do Rio Doce,
Brumadinho ainda chora a perda de mais de 300 pessoas que morreram por conta do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Dessa vez, foi a bacia do Paraopeba que ficou manchada. A tragédia mais recente reabriu uma ferida que se espalha por todo o território. Itabira, Poços de Caldas, Paracatu, Congonhas, Rio Acima e tantas outras cidades são reféns do dinheiro que recebem pela exploração mineral. Como é que funciona hoje? O governo depende das mineradoras exportar minério, para o governo arrecadar e fazer política pública. E os outros setores estão todos conectados. Então, eu sou professor, eu posso treinar os trabalhadores da mineradora, mas se a mineradora não consegue me contratar, eu não consigo treinar. Aí você tem a empresa que aluga frota de carro para as mineradoras, você tem a outra que dá manutenção nos carros. Então tem uma matriz, todo um complexo industrial altamente dependente desse setor minero-metalúrgico. Fala-se muito sobre um peso muito grande na economia mineira, da atividade mineradora, sem uma diversificação maior da economia, que pudesse, inclusive, preparar o Estado para momentos de crise na mineração, né? Seja por preços de minério ou por problemas como os que aconteceram recentemente aqui, né, na nossa região, de desastres relacionados à atividade mineradora. Então, acho que isso tudo impacta ainda a nossa memória histórica e com o impacto, né, muito recente ligado à área de mineração, essas questões todas voltam à tona e voltamos a pensar na nossa história como um estado minerador e o que a mineração representa para Minas Gerais, né, do ponto de vista da nossa cultura e também da nossa economia. Um herói de cabelos grandes e barba. Imagem que não condiz com a figura do alferes. Afinal, Tiradentes, além de militar, virou prisioneiro e, por isso, os pelos que cresceram durante o cativeiro tinham que ser aparados. Controvérsias à parte, Joaquim José da Silva Xavier foi, e ainda é, o ícone da Inconfidência Mineira. Para ele e para os outros membros do movimento do século XVIII, o maior sonho era ser livre da exploração econômica da coroa. Mas a terra que eles defenderam ainda está de mãos atadas, quase 3 séculos depois.